A partir de agora, seja abençoado por uma ministração da Palavra de Deus, através da Igreja Palavra Falada. Graças e paz. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Prontos para ficar muito melhor? Amém. Glória a Deus. Você está com seu coração aberto? Amém. Então faz assim, olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim: meu irmão ou minha irmã, agora eu vou receber a palavra que vai mudar a minha vida. Por favor, não me atrapalhe, porque se você me atrapalhar, eu vou gritar: tá me atrapalhando. Amém? Combinado? Aleluia. Que momento bom. Feche os seus olhos e comece a clamar ao Espírito que Ele fale com você nessa noite. Comece a dizer: Espírito Santo, eu abro o meu coração. Eu sei que eu preciso ser transformado pela Tua palavra. Eu sei que eu preciso, Senhor, melhorar em muitas áreas da minha vida. E por favor, me ajuda. Fala comigo nessa noite, Espírito Santo. Fala ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir. Oh, Espírito Santo de Deus, eu me coloco nesse momento como Teu vaso, Senhor, para ser usado por Ti. Que as palavras que vão sair da minha boca não sejam as minhas palavras, mas as Suas palavras. Que nessa noite eu seja somente um atalaia, boca de Deus nesse lugar, Senhor. Que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Que eu abrir da minha boca, Senhor, possa fluir um manancial de vida sendo derramado sobre esse lugar, lavando o nosso interior, lavando o nosso ser. Porque eu sei que antes mesmo de eu abrir a minha boca, a palavra eu ouvi pelo meu ouvido, eu deixei descer para o meu coração, porque eu sou o primeiro ouvinte. Senhor, ministra ao meu coração nessa noite, ao coração dos meus irmãos. Que a nossa vida seja transformada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e nós damos liberdade a Você nessa noite, Espírito Santo. Você é o dono desse culto. Tudo isso aqui é para Você, Senhor, não é para nós. O culto não é prestado a homem, mas o convidado especial é o Espírito Santo de Deus. E nós Te damos liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que crê diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abre sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel. Jovens, vou terminar a ministração, tá? 2 Samuel, capítulo... Deixa eu achar aqui, viu? Capítulo 17. Eu comecei essa ministração há 2 semanas atrás, lá em cima nos jovens, mas não deu para terminar. E eu vou dar continuidade nela. Eu vou, na verdade, voltar para o princípio e eu creio que hoje eu termino ela aqui embaixo. 1 Samuel, capítulo 17. Quem achou, diz amém. Amém. Você vai achando e vai olhando para mim, por favor. A palavra que eu vou trazer hoje para o seu coração é sobre Davi. Quem sabe a história de Davi, acena para mim, para me saber. Davi foi um rei. Ele foi escolhido por Deus. Através de Samuel. Samuel era o profeta e Deus disse: Samuel, você vai lá na casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E Deus disse a Samuel: Samuel, vai lá, que de lá eu vou tirar o rei de Israel. Quem estava no reinado era Saul, mas Deus rejeitou Saul, porque Saul foi contra a vontade do Senhor. E aí Deus rejeita ele, e Deus diz: eu vou escolher um novo rei, e esse rei vai vir lá da casa de Jessé. Então Samuel diz: tá bom, Senhor, eu vou lá na casa de Jessé para escolher o novo rei. E ele vai lá, e Jessé coloca na frente de Samuel todos os seus filhos, menos Davi. Davi era um moço, um jovem, vamos dizer um adolescente, que cuidava das ovelhas do pai no deserto. Davi estava escondido. 3 filhos de Jessé trabalhavam no exército de Israel, trabalhavam para Saul, eles trabalhavam na frente, no comando do exército. E quando
Samuel chega, Jessé obviamente pensa, com certeza vai ser um dos 3 que já estão lutando em guerra no exército. Eles têm experiência. A palavra diz que eles eram homens de boa aparência, robustos. E daí ele coloca em fileira e o Senhor Samuel vai primeiro para aquele que é o mais bonito, para aquele que é o mais forte, para aquele que tem mais aparência de rei. E Samuel pensa, com certeza é esse. E quando Samuel chega e diz, Senhor, é esse o novo rei de Israel? Deus diz, não é esse. Eu acredito que Samuel já olha assim e diz, oxi. Vai para outro, Senhor, é esse? Não. E Deus diz a Samuel, Samuel, eu não vejo como homem. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. E daí acabam-se os filhos de Jessé, né? Aí Samuel diz, olha, não é nenhum desses, tem mais algum? Daí Jessé diz, olha, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Eu chamo ele, só tem ele? Só, então chama. Imagino a sensação de desprezo, né? Quando Davi chega, oxe, uma festa aqui em casa, eu não estou sabendo, né? E eu não sou filho, não, como é isso? Mas Davi não era almático. E Davi chega na casa, e a palavra fala que de longe, quando Samuel bate o olho nele, o Senhor diz, esse é o novo rei de Israel. E como eu disse lá em cima, eu acho que Samuel fez. Esse toquinho de gente, esse menino. E Samuel lembra do que Deus falou, eu não escolho, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. E eu costumo dizer que Deus ele tem um xodó com aqueles que são mais improváveis. Aqueles que são os mais naturalmente. Qual é a palavra certa que eu posso usar? Não é nem essa ainda, não. Aqueles naturalmente que são os mais improváveis são os que Deus escolhe. Eu acredito que Deus faz isso para que todos olhem e digam, realmente foi Deus. Foi a glória de Deus, foi o poder de Deus, foi Deus quem escolheu. As pessoas mais vergonhosas são aquelas que Deus pega, faz uma transformação, faz o rimbuliço e quando abre a boca é numa ousadia que você diz quem era essa criatura. Vocês conhecem aqui Nívia Soares? Quem conhece? Nívia Soares para mim hoje ela é uma das minhas referências em líder de adoração, né? Ministra de adoração. E ela conta no seu testemunho que ela era extremamente vergonhosa, cheia de complexo. Ela disse que ela tinha vergonha de olhar no olho das pessoas. Para ela falar era uma guerra. E hoje ela prega numa ousadia que Jesus não tem que segurar aquela mulher. Mas porque um dia Deus disse, é ela. E aí automaticamente o Espírito vem sobre. E aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. E ela começa a fazer e a falar coisas que não é dela, mas de Deus. Então, isso aconteceu com Davi. E daí Deus vai, através de Samuel, unge Davi e diz, Davi, você vai ser o novo rei. E amém. Tudo ali acaba, aparenta estar tudo normal, mas não está. Existe uma diferença. Davi agora está ungido e sobre ele está a presença do Senhor. Davi volta para cuidar das ovelhas. Samuel volta para a sua cidade. E os filhos de Jessé vão para o exército. Vão para o campo. E num belo dia, o povo filisteu compra briga com o povo de Israel. Levanta uma guerra entre povo filisteu e povo de Israel. Eles eram povos inimigos, eles brigavam, eles lutavam. Era uma guerra acirrada. E daí o povo filisteu diz, olha, vamos guerrear. E daí o povo de Israel, o exército de Israel fica de um lado da montanha e o exército filisteu fica do outro lado da montanha. E daí do meio dos filisteus sai um gigante, um homem chamado Golias. Que por acaso algumas pessoas dizem que eu sou Golias, não sei porquê, não aceito, não tem nada a ver, eu não sou alto. Um cara, um gigante, a palavra já está dizendo, ele era um gigante, muito alto, tinha em média aí 3 metros de altura. Vai no meio, sai na frente do exército dele e diz, olha, eu quero que vocês mandem um homem aí de vocês para lutar comigo. Vocês não são bonzão? Pronto. Coloca um, eu só quero um. Para que venha aqui lutar comigo.
E quem vencer, se eu vencer, a gente vai se tornar servos de vocês. Agora, se eu vencer, vocês vão se tornar os nossos servos. Mas isso não podia acontecer porque o povo escolhido de Deus era o povo de Israel. O povo de Israel não podia novamente estar debaixo de um jugo de escravidão. O povo de Israel já tinha saído da escravidão de Faraó, passado por 40 anos ali sofrendo no deserto, para eles agora se tornarem novamente escravos. Não podia, eles eram um povo separado, escolhido por Deus. Mas quando o povo de Israel vê aquele exército, quando o povo de Israel vê o gigante, eles fazem: eu não vou. E cada um vai dando o pé para trás. E eu acho que Saul olha e diz: quem é que vai? Todo mundo abaixa a cabeça, coça o bolso. Diz: oxe, fulano é corajoso. Aí eu não. No final das contas, não tem ninguém para lutar com Golias. E Golias começa a afrontar o exército de Israel. Ele começa a zombar. Cadê? Não tem ninguém não? E durante 40 dias, o Golias fica lá, tirando onda, dizendo: cadê? Tem ninguém ainda não? Para vir não para a luta? E todos eles acovardaram. E não foram à luta. E aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Vamos ler do 4. Todos acharam, né? Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo, lutar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e o que, gente? Temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha para mim. Vocês estão entendendo até aqui, né? Os 3 filhos de Jessé estavam lá e ele ia e voltava de Saul. Por quê? Porque antes disso, fala que um espírito maligno se apossou de Saul. E Saul ficava brabo, violento. E daí ele diz: olha, manda alguém que toque harpa para vir tocar para mim. E daí ficam sabendo que Davi tocava harpa e chamam Davi. E toda vez que Saul ficava endemoniado, lá ia Davi tocar para Saul, para os espíritos saírem dele. Então por isso que ele ia e voltava de lá do exército dele. 16. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos para ver se vão bem, e trarás notícias deles. O pai de Davi disse: olha, vai lá e vê como é que eles estão, porque faz dias que eles estão lá. Eu não tenho notícia dele, não sei como é que eles estão, não sei como é que está essa peleja. Vai levar comida porque eles estão com fome e traz notícia deles para mim. 19. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda,
carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda de bagagem, correu para a frente de batalha e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Olha para mim. Essa parte aqui já começa, a gente vai começar já parando daqui. A palavra fala que ele, quando ele chega, que ele vê aquela situação, ele olha para um guarda e diz: olha, segura aqui essas bagagens. E dá de carreira para a frente da batalha para saber como é que estavam os irmãos dele. Isso já me chama a atenção porque Davi era extremamente corajoso. Porque se fosse outro, um moço, um menino, quando visse aquela situação, a qualquer momento ali eles entrando em conflito, dali ele já voltava. Chegava para o quarto e dizia: olha, tu entrega a meus irmãos. E dava ali, batendo e ia-se embora. Mas a palavra diz que ele deixa e sai correndo para a frente da batalha. A qualquer momento um lá podia dar uma flechada e começava a guerra, e começava o ataque. Davi era corajoso. Davi era corajoso. E ele vai para a frente da batalha e pergunta aos irmãos dele, vai perguntar aos irmãos como é que eles estão. 23. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Ele falou de novo aquelas palavras, desafiando o povo de Israel. E Davi, só aqui ouvindo. 24. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Mais uma vez, o povo de Israel teme o gigante. Aí você pode estar me perguntando aqui, é o que o Senhor quer nos ensinar? Com isso tudo. O Senhor quer nos ensinar sobre a história de Davi? Também. Mas eu quero saber se você é do exército de Israel que teme o gigante e vai embora, ou se você é como Davi que encara. Existem gigantes que se levantam na nossa vida constantemente. Dizem por aí que todo dia a gente precisa matar um leão e um urso. Isso já vem de Davi, porque Davi matou um leão e um urso. Dizem por aí que todo dia tem que derrubar um gigante. E é um fato. Todo dia você tem que vencer a sua carne. Sua carne já é um gigante, que se levanta todos os dias querendo levar você ao pecado. Existem pecados em nossas vidas que são gigantes, são Golias. Que quando você olha, você diz: eu não consigo vencer. Quem um dia já olhou para um pecado e disse: eu não acho que eu não consigo vencer? Quem já? Você olha e diz: meu amigo, e agora? Acho que eu não consigo vencer esse pecado. É grande demais, é maior do que eu não tenho força suficiente. Quantas vezes nós não já chegamos aos pés do Senhor chorando: Senhor, me ajuda. É grande demais. Eu não consigo, eu não vou conseguir. E a gente teme aquele gigante, a gente teme aquele Golias. Mas eu acredito que Davi, por um dia Deus ter olhado para ele e visto que não era a aparência, ele olhou para Golias e disse: então também não é a aparência. Não é porque ele é grande demais. Não é porque ele tem capacete. É não. Porque ele é grande por fora, mas eu sou grande por dentro. Levante sua mão e diga: eu tenho alguém chamado Espírito Santo dentro de mim. E é esse gigante que vai à minha frente. Davi, ele tinha plena convicção que não era ele, mas era alguém que estava com ele, chamado Senhor dos Exércitos. Gigantes que se levantam em nossa vida, eles não são derrotados na força do nosso braço. A própria palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra... A nossa luta não é contra pessoas. Não importa que se levante contra a sua vida, não importa o gigante. Talvez você esteja sendo perseguido no seu trabalho. Talvez alguém se levante contra você no trabalho para lhe perseguir. Primeiramente, você entende que a sua luta não é contra essa pessoa, mas quem está por trás dela. E você não olha para isso como algo grande, como um gigante. Você vê isso algo pequeno, porque você sabe quem está com você. Você sabe quem lhe justifica.
Você sabe quem é que quando aquele carinha que é seu adversário vai deitar, fica lá no ouvido dele, ó, dizendo, por que você está fazendo isso com ele? Existe alguém que luta por nós. Davi, ele me ensina constantemente que não é na minha força. Davi me ensina sempre que não é com as experiências dos outros, mas é com as minhas. Sabe por quê? Porque para Davi ter essa convicção aqui, ele tinha algo chamado experiências. Você pode me perguntar, como assim ele tinha experiência? Davi nunca tinha ido para um exército, Davi nunca tinha lutado contra um povo, Davi nunca sequer lutou contra ninguém. Davi estava escondido por trás das malhadas, no meio do deserto, cuidando de algumas ovelhas. Como é que Davi tinha experiência? Ah, filho, o treinamento de Deus é no deserto. O treinamento de Deus é no lugar onde ninguém está lhe vendo. Eu disse aos meninos e volto a repetir. O lugar de treinamento não tem palco e nem plateia. O lugar de treinamento não tem elogio. O lugar de treinamento não tem abundância. O lugar de treinamento você olha para um lado e para o outro e você vê, sabe o que é areia, porque é deserto. Só tem você e Deus. Quem vai para a guerra sem ser preparado, sem ser treinado por Deus, faz como aqueles que acharam que era guerreiro e quando viram o gigante deram o pé para trás. Mas aqueles que são treinados por Deus, quando eles veem o gigante, eles sabem o que já viveram no deserto, então ele diz, isso é pequeno. Mas as pessoas não querem ter experiências com Deus. As pessoas não querem passar pelo tempo de preparação, pelo tempo do treinamento, pelo tempo que você olha para um lado, olha para o outro e diz, não tem nada. Venhamos e convenhamos, nós seres humanos amamos ser visto. Amamos atenção. Amamos elogio. O hipócrita que falar que não quer, a não ser que seja pela fé, está mentindo. Eu não gosto de elogio, é mais em casa se o marido não vê que tu tá bonita, tu acha ruim, né? Não, eu não faço nada por elogio. Mas se o patrão não vê teu trabalho, tu diz que ele não te valoriza. Todos nós queremos. Está na carne. E rejeitamos os processos de Deus nas nossas vidas. As pessoas não querem mais ser treinadas. As pessoas não querem mais ser preparadas. Mas existe a diferença entre aqueles que são preparados por Deus e aqueles que não são. A gente vê aqui. Davi sendo preparado por Deus, você vai ver o que ele vai fazer. E aqueles que não foram preparados e já deram de cara com um guerreiro lá na frente, foram para o exército, eles deram pé para trás, eles não tiveram coragem. Eles tinham experiências com pessoas humanas. Eles tinham experiências com batalhas naturais. Mas Davi tinha experiências com batalhas espirituais. Vamos continuar. 25. A gente viu que eles temeram grandemente. E no 25, diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi sabia que aquele Golias, ele não estava afrontando homens, ele estava afrontando o exército do Deus Altíssimo. Até porque Israel era o povo de Deus. Enquanto eles olhavam e viam que ele estava afrontando eles mesmos, Davi olha e diz: não, ele não está afrontando a gente não, ele está afrontando a Deus, meu amigo. Está ferrado. 27. E aí, conforme a sua pergunta, o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará o homem que o matar. Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: olha para mim, sabe quem é Eliabe? O irmão de Davi. Vejamos o que é que ele vai dizer. Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste e foi para ver a peleja. Olha para mim. Observa que quando você começar a agir em ousadia, quando você começar a ter experiências com Deus, é os próprios da sua casa que se levantam? Vocês veem que não foi
um estranho que se levantou, não. Mas foi alguém que tinha o mesmo sangue. Foi alguém que cresceu e foi criado junto com Davi. Sabe o que foi que ele fez? Colocou Davi no chão e ainda pisou. Humilhou Davi. Na frente de todo mundo. Ele disse, o que é que tu vieste fazer aqui? E com quem deixaste aquelas tuas poucas ovelhas? Ele desvalorizou o que Davi fazia. Quando você começar a ter experiências com Deus, e você começar a agir como Deus quer que você faça, quando você começar a enfrentar as adversidades da sua vida com fé, sabendo quem está com você, se prepare, filho. Se prepare para o povo dizer que você está querendo aparecer. Se prepare para o povo dizer que você agora só quer ser o santão, o crente. Tanta coisa. Se prepare para as pessoas zombarem você. Tá um filme no cinema e eu vou até indicar ele para vocês. O nome do filme é Superação, Milagre da Fé. Lembrei. Superação, Milagre da Fé. Está no cinema. Eu indico, assistam. Eu fui assistir sexta-feira. Eu sou muito difícil de chorar em filme. E eu só o sabe. Me acabei de chorar no filme. É lindo a história. É linda, é linda, é linda. Vale a pena. É uma história cristã. O nome já está dizendo, né? Milagre da Fé. E a mulher, o filho dela sofre um acidente. Eu não vou dar detalhes. Mas o filho dela está entre a vida e a morte. E aquela mulher, ela decide agir em fé. Enquanto ela... E se você observar, quando vocês assistirem o filme, vocês vão ver que antes daquilo acontecer, vocês vão ver aquela mulher num ciclo de oração. Só tinha ela e mais 3 pessoas na sala. Não tinha palco, não tinha plateia. Mas ela estava sendo treinada pelo próprio Deus. E quando aquilo acontece, que chega a notícia... Eu não posso entrar em detalhes, porque senão vai perder a graça, né? Daí, eu não vou contar não. Mas aquela mulher, ela se posiciona em fé. Dá vontade até chorar quando eu lembro. Amados, vamos ter experiência com Deus, para a gente ter milagre para contar. Para a gente contar nos dedos dos gigantes que a gente já derrubou e fazer outras pessoas crerem no Deus Altíssimo. Faltam pessoas. O mundo, ele precisa ver, mas o que é que ele está vendo em nós? Quais os milagres que nós temos para expor? Quais os gigantes que eu tenho para contar que eu já derrubei? Porque uma coisa é você chegar para uma pessoa que está cheia de gigantes rodeando ela e dizer, você consegue, você pode. Ela vai dizer, conversa. Agora quando você diz, você consegue, porque eu já derrubei esse na minha vida, a pessoa diz, então eu consigo. E aquela mulher se posiciona, e quando ela se posiciona, as pessoas começam a olhar para ela torto. O próprio marido dela deixa ela de lado. Ela vai na fé sozinha. E é baseado em fatos reais. Ele diz, você está louca, você não está vendo não a situação. Você está falando assim, você não está bem. Na verdade, ela sim estava bem. Ela sim estava bem. Porque quem tem fé, olha para a circunstância e diz, tudo vai bem. E quando as pessoas se levantavam com incredulidade, dentro do hospital, ela dizia, meu filho está ali lutando contra a vida. Então nesse ambiente aqui eu não quero nenhuma incredulidade, daqui para fora. Quem tem fé se posiciona e não está nem aí para o que as pessoas vão falar. Eu lhe pergunto, a gente vai ver aqui a reação de Davi. O irmão dele disse o quê? O que é que está fazendo aqui? Cadê tuas pouquinhas ovelhas? Cara, se fosse outro, até mesmo um de nós, a gente ia se colocar tão para baixo. A gente dizia, oxe, velho, ele me envergonhou na frente de todo mundo agora. Humilhou minhas poucas ovelhas. Abaixava a cabeça, fazia um bico, e principalmente porque ele era moço, fazia um biquinho pro pai chorando. Ô pai, meus irmãos me botaram lá para baixo. Cara, tem colo de pai para chorar, mas tem momento que a gente precisa escutar os conselhos do pai e ir fazer. Tem horas que a gente quer chorar, mas a gente já ouviu o que deveria ter feito. O pai vai dar colo, mas ele vai dizer, filho, eu já te alertei sobre isso. Tem momentos que a gente não tem que chegar para chorar, não. A gente tem que chegar para contar a vitória.
28, 29. Disse Davi ao seu irmão: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Coitado de Davi. Oxi, o que foi que eu fiz, menino? Eu fiz uma pergunta, tu me faz tudinho aqui. Dá um show na minha cara. Que eu acho que coitado de Davi, né? Ele diz: meu Deus, o que é que eu fiz, meu Deus? Acho que esse cara perseguia ele. Porque ele disse assim: o que foi que eu fiz agora? Coitado. Mas observa se Davi abaixou a cabeça e voltou chorando. Não, olha o que ele fez. Disse Davi, 30. Então ele se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. Olha para mim. Filho. Quando as pessoas se levantarem para falar sobre você, olhe para elas e diga: você nem me conhece, nem conhece o Deus que eu sirvo. Com licença. Quando se levantarem esses afrontosos aqui, ó, para botar você para baixo, você olha e fez: o que foi que eu fiz, menino? Oxi, é o que mesmo que... A afronta do diabo a gente desconsidera. A afronta do diabo a gente, ó, ele não ficou, fez biquinho e foi chorar, não. Ele se desviou da afronta. Ele se desviou da palavra de Satanás. Ele se desviou daquilo que colocava ele para baixo e foi para outra pessoa. Correu para outro lado. Mas sabe o que é que a gente faz quando a afronta vem? Abaixa a cabeça, faz bico e começa a chorar. E volta para casa. Filho, não ouve o que estão falando ao teu respeito. Ouve o que Deus está falando ao teu respeito. Não é o que as pessoas falam que vão dizer quem você é. Elas não sabem as experiências que você tem com o seu pai. Não decreta a pessoas que não lhe conhecem. É mais ou menos assim. Chega uma pessoa para colocar a gente para baixo e a gente acredita. Aí Deus fala: menino, eu disse a tu que tu não era isso. Tu está preferindo acreditar na palavra dele do que na minha, que sou o teu pai, que te fiz e te conheço. Quando eu dou crédito a alguém que não me conhece, alguém que vem para me colocar para baixo, eu estou desacreditando da palavra do meu pai. É sério ou não é? Por que a gente vive de cabeça baixa? Por que a gente veio para a igreja tão triste, constantemente? Primeiro, porque a gente não quer ter experiência. E segundo, porque quando vem a afronta, a gente escuta e deixa descer para o coração. A gente vive uma vida sem milagre para contar. E sem gigante para dizer, pegar, cortar a cabeça dele e dizer: aqui, venci. O mundo precisa ver em nós o poder que há em Cristo Jesus. Nós somos o exército de Cristo, embaixadores do Senhor, embaixadores do Deus Altíssimo. Nós somos o maior povo dessa terra e acabou. Mas é que a gente prefere ir chorar no colo do amigo, em vez de chorar no colo de Deus e dizer: Senhor, me ajuda nessa causa. Luta por mim. E quando sair de lá, cara, enxuga as lágrimas e vai. Mas a gente prefere ter uma playlist que só toca aquelas músicas. Sou humano, não consigo ser perfeito. Ou senão aquela que o pastor canta direto: eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste dizer assim. Parece a música de Bebo. Oh não. Eu fico imaginando Deus: oh não virar as costas para mim. Deus dizendo: que costa, menino? Quem virar as costas para mim é tu. Eu estava vendo hoje com o pastor um vídeo. A gente foi almoçar fora. Olha, sem mulher em casa não dá certo. E aí a gente no caminho, aí ele estava mostrando um vídeo da casa dos pobres. Era um cara cantando assim, uma música para os caras lá que estavam no asilo. Eu que tanto fiz, agora sou um tanto faz. Não sei o que, fui abandonado nesse cais. Iriri. Eu digo: vala meu pai, o ser humano já está triste, já foi abandonado. E vem no cara dizer: Deus é contigo, não. Vamos chorar. Se uns dois não se matar de hoje para amanhã. Estou aqui esperando a visita e ninguém vem me visitar. Credo, filho. Não, diz: Deus está aqui para te visitar. Nada contra de músicas que falam algumas coisas, tipo momentos de tristeza que a gente fala, não. Mas você tem um estilo de vida daquele, só escutar aquilo. Começa a estar: em Jesus, sou mais que vencedor. Começa a mudar o relatório, cara. Ah não, mas é porque eu gosto, eu acho tão engraçado. Não é indireta, mas tem pessoas que não gostam das músicas que eu canto aqui na igreja. Volto a dizer, as músicas não é pra gente, é pra Deus. E eu prefiro motivar vocês para saírem rindo do que chorando.
Porque vocês já chegam chorando do mundo. O mínimo que eu posso fazer é ajudar vocês a sair sorrindo um pouquinho. Sabe, não tem música melhor para você cantar no momento da aflição, a não ser uma música que fala sobre o seu pai. Você não precisa de música que fala sobre você, você tem que morrer. Aí você vai começar a sentimentos, porque morto não sente. Mas é que a gente não quer morrer para o mundo. E daí você observa que ele desvia da afronta, né? Ele desvia, ele não bota a cabeça para baixo. É tão incrível. Eu gosto de ser quem eu sou e eu gosto de falar a vocês aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, porque não adianta eu chegar aqui com conversa. Ontem à tarde, eu tive um sonho. E o sonho foi exatamente o culto de ontem. Exatamente o culto de ontem. Primeiro eu sonhei que a igreja estava toda apagada. Tudo escuro. E uma tristeza dentro da igreja, cara. Uma opressão, uma tristeza tão grande. Uma desmotivação. Daqui a pouco a pessoa que vinha pregar estava de luto porque a filha tinha morrido há um dia atrás. Uma tristeza na igreja. Aí daqui a pouco o jovem subia. Quando o jovem subia, a igreja esvaziava. Eu dizia, Valei, me chama o jovem. A igreja ficou vazia, desce, vai ficar todo mundo embaixo. E aquela tristeza na igreja. Daí eu acordei, aquele negócio, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Já subia, comecei a contar para o pastor. E ele disse exatamente que a palavra que ele ia ministrar era sobre tristeza. Pessoas que estavam aqui ontem. A palavra falou sobre isso? Amém. Aí, daí, menino, olha, foi tanta oposição naquele culto de ontem. Cara, o povo estava tão pesado. Eu toquei aqui, eu toquei literalmente sozinho, eu acho. Olha, o som deu problema, tudo deu problema. E quando eu estava colocando o microfone que os jovens subiram, que eu virei, eu vi a cena da igreja. Esvaziou muito. E chega a ver assim um sonho na minha mente. E daí quando eu subi, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, olha, se você veio para cá pesado, faz o favor de se esvaziar agora. Se você veio aqui cheio de pecado, começa logo pedindo perdão, porque peso não pode ficar aqui não, porque o que tem que ficar é a presença do Senhor. E eu comecei literalmente a lutar pela unção naquele lugar, porque estava um peso. A fonte do teclado deu pane. Os microfones não pegaram, eu disse, vai na voz. Na época de Jesus não tinha microfone. Mas glória a Deus, a unção veio sobre aquele lugar. Mas tinha uma oposição tão grande, tão grande, tão grande. Vocês viram que o culto acabou ontem bem mais cedo? Mas isso é culpa de quem? Dos ministros? Me respondam com sinceridade. O que é que você pensa na sua casa? A culpa é dos ministros? É ou não? Não, a culpa é da gente que não se prepara em casa. A culpa é da gente que vem trazendo um monte de fardo do mundo para cá. A culpa é da gente que esquece de orar ao Senhor no secreto e só deixa para vir se esvaziar aqui na igreja. Aqui a gente tem que chegar pronto para adorar. Para abrir o coração e receber da palavra. Por que isso acontece? Porque a gente está cheio do mundo. E quando foi hoje, aí eu ia ministrar, vou ministrar, estou ministrando. Aí... Mas logo cedo eu ia, né? Eu não ia. Eita, buguei tudo agora. Eu ia. Aí eu disse, valeu, se o culto ontem foi daquele jeito e o pastor Fábio estava. Hoje que ele não vai estar. Porque, gente, não é por nada não, porque eu sei quem eu sou e sei quem eu tenho. Mas é porque, infelizmente, as pessoas não sabem quem eu sou e nem o que eu tenho. Aí não me consideram. Essa semana eu fiquei sabendo de uma irmã, mãe de umas ovelhas minhas. Ela disse, pastor, olha, o senhor não descia. Eu olhava para você e dizia, pastor novinho desse. E ela fez uma matéria comigo no seminário e ela disse que não desceu nada para o coração dela. Ela disse, pastor, quando é que eu vou ter que fazer de novo esse ano? Porque enquanto o senhor pregava, eu disse, pastor. Mas aí eu lhe pergunto, eu preguei, fui cheio, todos receberam, quem perdeu foi ela. Ela que saiu da matéria e não entendeu nada. Ela mesma falou, não foi eu não, tá? Eu disse, engraçado, irmã, desde a primeira vez que eu lhe vi, eu amei a senhora. Não estou mentindo, não. Realmente, a primeira vez que eu vi ela, eu amei ela, todo o meu coração. E eu lembro que foi bem engraçado, porque no final da matéria eu falei sobre algo e todo mundo entendeu. Ela fez, eu não entendi nada. Aí no final ela veio me procurar e realmente ela tinha uma trava comigo. E eu disse, Senhor, o culto ontem foi daquele jeito. E meu corpo começou a ficar muito esmurecido desde ontem, no final do culto, por conta da guerra espiritual. O corpo da gente sofre também. Eu não dormi à noite com tanta dor nos meus músculos. Parecia que eu tinha corrido a São Silvestre. E aí hoje eu passei o dia realmente arriado. Eu disse, Senhor, mas eu sei quem está comigo.
Eu sei quem luta por mim. E eu sei quem vai à minha frente. Eu sei que não é aquilo que eu falo. Então eu vou. E estou tranquilo. E aqui estamos nós. Eu pergunto, a presença do Senhor está aqui? Então aprenda a não temer, porque o diabo lançava, oxe, não vai ser bom de novo, não. Oxe, metade da igreja está fora, menino. As mulheres estão tudo lá. Oxe. Eu dizia, estão tudo lá, mas os que estão vão receber da palavra de Deus. Então aprenda a calar Satanás. O que é que Jesus Cristo fez com a afronta do diabo durante o deserto, no final do deserto? Ele ia com a palavra. Ele dizia, olha, tu está com fome, né? 40 dias sem comer, toma aqui, ó. Pede ao Pai para que transforme essa pedra em pão. Ele dizia, nem só de pão viverá o homem. Tudo ele tinha a palavra. Porque ele estava cheio da palavra e do Espírito Santo. Quando você estiver cheio da palavra e do Espírito Santo, da sua palavra vai sair sabedoria. 29. Disse Davi, que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Então se desviou dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá à luta contra ele. Amado, um moleque, um menino, um moço falar isso para um rei, ele sabia quem ele era. Sabe o que é que a gente faz quando vê um líder desanimado? A gente se desanima também. Se o líder está desanimado, quanto mais eu. Mas ele disse, não, Saul, não vamos desfalecer ninguém não. Eu vou. Mas sabe por que a pessoa se desfalece quando vê um líder desfalecido? Porque ele também não tem força nem experiência para dizer eu vou. Faltam pessoas que digam assim, eu vou. Eu dou minha cara a tapa. Saul estava desanimado. Tu imagina, você tem um exército. E todo o teu exército, quando você diz, quem vai? Tu diz, opa, tem um negocinho aqui que eu não vou. Todo mundo se afrouxou. Imagina o coitado daquele rei. Mas tinha alguém chamado Davi. Sejam como Davi. Se vocês verem o líder de vocês, cara, para baixo, desanimado, diga, pastor, não. Meu líder, não. Não é só o pastor, não, é todos os líderes que você tem. Até mesmo no teu trabalho, tá? Porque para honrar não é só os daqui da igreja, não, é os de fora também. Meu líder, meu fulano, meus queridos, a gente vai. Vamos. Nem que a gente tenha que começar do zero, a gente dá a cara a tapa. Mas sabe o que acontece? A gente nem discerne quando o líder está triste. Sabe por quê? Porque a gente é insensível. Porque a gente não tem experiências. Então Davi chega para o líder, para o rei. Diz, rei, não vai desanimar ninguém não. Eu vou. Vai ter pessoas que dizem assim, não vai desanimar ninguém não. O senhor vai. Assim está cheio de gente que faz isso. Oxe, se o senhor está sem coragem, quanto mais eu. Pastor, não vamos desanimar ninguém não, pastor. Desanimar o quê, rapaz? Estou com o senhor. Estou com o senhor, viu? Apoio moral é comigo. Não, mas tem hora que a gente não é apoio moral não, é braçal mesmo. É quem vai dar a cara a tapa. Está entendendo o que é que eu estou falando? Amém, glória a Deus. Observa que Davi era um nada. Davi fazia parte do exército. Davi nem fazia parte do exército. Então entenda que você não precisa nem fazer parte do grupo de servo para você dar a sua cara a tapa. Tem pessoa que diz, eu não faço nada porque eu não sou do grupo de servo. Mas filho, para ser servo não precisa fazer parte de um grupo de servo. Você é servo porque você é filho. Você tomou uma responsabilidade, um cargo maior. Mas servo você pode servir onde você for, meu filho. Está entendendo? Você nunca vai se tornar um servo de uma escala, de uma igreja, se você não é servo no seu dia a dia, nem na sua casa. Para que quer ser servo aqui? Porque o povo vai ver? 33. Respondeu Saul, contra este filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és o quê? Ele era o quê? Moço. Ele era moço. Tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua juventude. Olha. Tem gigante que se levantou contra a gente, que você olha e diz, vem com um relatório assim, ó. Meu amigo, como é que Davi não desanimou? Diga aí. Davi viu o gigante, todo mundo dizendo como ele era, o que ele ia fazer. Daqui a pouco o próprio rei chega e diz, ô miséria,
Tá vendo que tu é o verme de Jacó? Tu é a bactéria do cocô do cavalo? Rapaz, esse gigante aí, ele tem experiência. Desde a juventude ele luta e tu ainda é um menino. Rapaz, acho que até que se fosse eu dizer, é mesmo, né? Deixa eu voltar pro meu pai para dar notícia a ele. Não vou mais não, viu? Que é meu amigo. Mas Davi tinha experiência. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem lutava com ele. 34. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo. Olha o que ele disse, minha gente. Teu servo. Davi, ele não era soberbo. Davi, mesmo sabendo que naquela posição Davi estava com mais força, mais ousadia, mais coragem do que o próprio rei. Mas em nenhum momento ele disse: eu, Davi, que já derrubei urso e leão lá na floresta. Eu que já fiz isso e aquilo outro. Eu que estou com mais coragem do que o senhor, eu vou. Ele disse isso não, meu querido. Ele disse: o teu servo. O teu servo. Porque aquele que é o maior sabe que antes de tudo ele é o menor. E o que você faz não lhe torna maior, porque quem vai à sua frente é Deus. Por isso que Deus foi com ele, porque Davi era humilde. Davi sabia que não era ele, mas sabe o que a gente faz depois de uma guerra que a gente luta e vence, que Deus dá a vitória? A gente começa dando um jeitinho de falar da gente na história. Porque eu já fiz isso. Não, porque, né? Eu fui, né? Deus fez, mas eu fui. Dá um jeitinho de botar o eu na conversa. Quer ver eu ter agonia? É de quem vai mostrar do que fez. Aquele carregador está ali. Aquele carregador é de quem? É de alguém daqui da frente? De Ezequias, né? Aí Ezequias saiu. E a bolsa de Ezequias ficou. Sabe o que é que a pessoa faz? Quem quer aparecer? Pega o carregador. Vai lá e diz assim: olha, eu peguei o teu carregador que tu esqueceu. Vi se eu vou guardar na tua bolsa. Quem é servo, pega o carregador, guarda na bolsa aí, ó. Acabou. Porque ele não quer aparecer não, ele quer servir. A gente precisa falar menos e fazer mais. Olha, isso aqui é teu, eu achei. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. Olha para mim. Davi tinha experiência. Davi já tinha matado um urso e um leão. No deserto, onde ninguém viu, quando ninguém ouviu. Talvez nem o pai dele soube. Porque talvez se ele dissesse ao pai, o pai dizia: então fica em casa, está correndo perigo. Mas Davi era guerreiro. Desde sua juventude. Mas olha, o teu servo tem experiência no assunto. Porque quando o servo estava cuidando do pouco, ele já era fiel. Deus não coloca ninguém no grande, filho, quando não é fiel no pouco, não. Quando o pai confiou a ele as pouquinhas ovelhas, o que era que ele fazia quando vinha o leão e o urso? Ele corria para chamar o pai? Não. Ele pegava-lo pela barba, pegava a espada e dava-lhe no pescoço e arrancava e matava, tirava o cordeirinho da boca e dizia: vamos embora. Mas se fosse outro, dizia: eu estou aqui correndo perigo, ninguém está me vendo, ninguém me dá valor, meu pai está lá, só quer saber daqueles meninos que estão lá no exército, aqueles Zé Mané que só me bota para baixo. Vou ficar aqui fazendo o quê, cuidando dessas ovelhas? Sofrendo risco. É assim que a gente faz. Ah, filho, é muito fácil você ver as pessoas onde elas chegam, mas você não sabe o que elas passam. A galerinha lá do exército via Davi, mas ele não viu o que Davi já tinha vivido. 36. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso os filisteus será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Foi o que ele disse? O Senhor que me livrou do urso e do leão vai fazer a mesma coisa com esse incircunciso. Isso é muito glorioso. Que fé, cara. Que ousadia, que posicionamento. Tem noção do que ele estava dizendo? Ele não disse assim: não, eu vou para ver se eu ganho essa sua filha e as riquezas que o Senhor vai dar. Não, cara. Ele disse: eu vou.
E esse circunciso vai morrer. Porque o Deus que matou o urso e o leão comigo vai matar esse circunciso também. Aprendam a se posicionar como Davi diante das circunstâncias. Apareceu o gigante, diga: você se levanta para cair, porque o Deus que eu sirvo vai lhe derrubar. Você tem força até aonde Deus está. Quando Deus chega, você é desmoronado. Fale a sua fé, declare a sua fé. Declare o Deus que você tem, que você serve. Se é dado uma responsabilidade. Vamos dar um exemplo. Foi me dada a alguém aqui, a mim, não sei, vou usar eu na história. A responsabilidade de tocar um violão aqui. A pessoa já começou: eu não consigo não. Não vou conseguir não. O povo já está acostumado com o irmão Anderson. Oxe, eu não tenho nem experiência. E o diabo: tu não pode, tu não consegue, tu não pode, tu não consegue. Não. A gente está certo. Sabe o que você faz? Você vai se preparar. Enquanto o diabo está dizendo que você não consegue, você está lá, ó, treinando aqui, ó, tocando. Enquanto o diabo está dizendo: olha, tem muitos melhores do que você diz: eu não estou nem aí. Deus me chamou, então Ele me capacita. Mas não, a gente olha para os outros, se vê muito pequeno e desiste. Deus precisa de guerreiros. O reino do Senhor precisa de guerreiros. Diga: eu sou um guerreiro. Nessa ousadia eu nunca acreditaria. É como eu digo lá em cima: as pessoas não têm força nem para falar, quanto mais para derrubar o gigante. Não, é sério isso que eu estou falando. O povo não tem ousadia nem para dar amém, cara. O povo não tem ousadia nem para dar uma glória a Deus. Quando apareceu o gigante, chora e cai no chão, deitado. Já morri, já. Parece algo tão simples. Você pode dizer assim: não, você está querendo dizer que só tem fé quem dá amém, glória a Deus. Não. Mas quando eu não dava amém nem glória a Deus, é porque eu era um covarde. Quando eu não me alegrava com a palavra, era porque aquela palavra para mim fazia pouca diferença. E eu tinha vergonha de dar glória a Deus e aleluia e amém. Morria de vergonha. Porque eu era covarde, porque fora da igreja eu não era cristão, eu só era cristão dentro. Quando você tem uma vida para Cristo, cara, você se alegra com pequenas coisas. Sabe, a pessoa diz: Deus é bom, você faz amém. É muito diferente. Quando você não tem comunhão, você fica assim, ó, desmotivado. Começa a se motivar nas pequenas coisas. Eu falo isso sempre aos meninos lá em cima. O reino do Senhor precisa de pessoas motivadas. Pessoas que bora-se embora. Vamos fazer acontecer. Vamos sair do comodismo. Vamos largar o pecado. Vamos viver em santidade. Vamos fazer o reino do Senhor ser conhecido onde a gente passar. Vamos pegar junto. Outra coisa que cala a gente: o pecado. O pecado, ele suga a ousadia que a gente tem. Sabe por quê? Como é que eu vou falar se eu estou em pecado? Como é que eu vou me alegrar se eu vivo todo errado? Vamos se avaliar. Passou um cara aqui na frente da igreja ontem. Lá de cima eu escutei o grito dele. Com certeza ele estava um pouco embriagado. Ele gritava animado com alguma coisa. Digo: eu acho surreal isso. Como o povo do mundo se alegra tanto com prazeres da terra. Enquanto nós que estamos recebendo coisas que é para a eternidade, parece que estamos recebendo, sabe o quê? Lavagem. Amém? Não dê em mim não na saída não, viu? Que um dia eu fui assim. Por isso que eu falo. Eu já falei para vocês aqui, vou contar até o resto da vida. Eu ia para a igreja para assistir o culto, não para adorar. Chegava no culto, sabe o que eu fazia? Eu cruzava meu braço e começava a olhar o que estava acontecendo. Até chegar um homem de Deus, botar o dedo na minha cara, no meio de todo mundo, dizer: feche seus olhos. Isso aqui não é um show não. Adora ao Senhor. Você não veio aqui para ver um homem não. Eu fechei aqui, eu não sabia nem se eu abria mais, nem na hora da palavra. Desde então eu comecei a fechar meus olhos por medo de alguém botar o dedo na minha cara de novo e eu morrer a vergonha que eu passei. Mas ali, com aquela oposição na minha carne, que eu passei a ter tanta raiva daquele homem, eu comecei a desfrutar de momentos gloriosos. Quando o povo dizia hora do louvor, já fazia aqui, opa, fechei meu olho.
E no começo eu lembro que eu não sentia nada demais, só fechava meu olho e dizia, não acaba não. Mas depois Deus começou a tratar comigo de dentro para fora. De dentro para fora. Eu comecei a ter experiências com Deus. Porque quando você está com os olhos abertos, filho, você olha para o natural. O reino de Deus é espiritual. A palavra diz, em breve, está chegando o tempo, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É em espírito. Quando você está olhando para o natural, você consegue adorar o natural. Teve um cara que disse assim, eu não fecho meus olhos, porque quando eu fecho eu fico pensando em outras coisas. Eu digo, filho, você com o olho fechado ou com o olho aberto, você está pensando em outra coisa. Porque se você estiver concentrado, se você estiver ligado, acabou. A gente precisa melhorar muito como corpo de Cristo. Muito, de uma forma assim gigantesca. Você parar para olhar, você vai dizer assim, Jesus, o mundo às vezes dá na gente, viu? Na empolgação, na animação, na ousadia. É incrível como o povo do mundo abre a boca com tanta ousadia para falar daquilo que é deles. E a gente, diante da circunstância, se cala. Por quê? Porque tem vergonha do evangelho. Não, eu me calo, sabe? Porque não adianta falar. O que não adianta falar o quê? Você quando está calado diante de circunstância, você não fala nada, vendo que está errado, você é conivente. Isso é covardia. A gente parou aonde, gente? 37, não foi? Aí Saul disse a Davi o que? Vai-te, o Senhor seja contigo. Acho que Saul disse assim, olha, não tem outra opção, não tem outro para mandar, então vai tu mesmo. Quem tem cão caça com gato. Vai tu, enfrenta aí esse gigante. Mais ou menos assim, cara, se tu não for, não tem ninguém para ir, todo jeito a gente vai ter que servir essa galera aí. Tá tudo ferrado mesmo, então vai, menino, vai. Para dizer que a gente não mandou ninguém, para vergonha ser menor. Agora preste atenção nisso aqui, 38. Então, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Com a armadura de quem? De Saul. Lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar. Porque não estava acostumado a usar essas coisas, disse Davi a Saul, não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Olha para mim, você não tem que ir para a guerra com as experiências e as estratégias dos outros, mas sim com as suas. Não adianta você querer ir para a guerra usando aquilo que os outros fizeram, não. Você vai com aquilo que Deus está lhe dando e com a estratégia que Ele está lhe dando. A couraça, o capacete era para Saul e não para Davi. Não adianta você querer ir para a guerra, cara, usando as experiências dos outros, não. Não adianta você querer ir para enfrentar o gigante dizendo assim, o meu pastor conseguiu. Quando o gigante gritar, você fala, mas eu não consigo. E volta. Porque você não tem experiência. E não adianta querer ir nas experiências dos outros, você tem que ter as suas. Você tem que ir nas estratégias que Deus está lhe dando. Não fica olhando aí na internet estratégias que Deus está dando aos outros, não. É aquela que Deus vai lhe dar. Não, porque se fulano está fazendo isso, está dando certo, vamos fazer. Não. É o que